Muitas vezes você não terá uma segunda oportunidade. Escuta isso. Certa vez, em uma viagem de negócios, eu tive a oportunidade de conversar com um diretor sênior de uma maneira muito informal. Isso é extremamente positivo, porque quando você está fora da empresa, você pode falar de uma maneira mais aberta sobre tópicos variados e isso te traz informações que podem ser valiosíssimas para que você construa um ambiente para favorecer a sua promoção. E eu vou te explicar isso já já. E diferentemente do ambiente formal da empresa, quando vocês estão numa reunião, quando vocês estão num one-on-one, que seja, você fica mais comedido. Você e a pessoa que está falando com você. Porque você está dentro do ambiente corporativo e tem coisa que ela não pode falar, tem coisa que você fica mais receoso. Mas quando o ambiente muda, às vezes algumas informações a mais você consegue coletar. Um outro ponto que é importantíssimo a gente levar em conta também. Marcar reuniões com essas pessoas é muito difícil. Pensa aí, em 30 minutos com um diretor sênior da empresa. Ele deve ter uma agenda extremamente lotada. Agora você tem a oportunidade de viajar com uma pessoa dessa ou de ter um tempo conversando com essa pessoa é de um valor muito mais alto. Por quê? Você está com aquela pessoa ali naquele momento e ele não tem outra coisa para fazer. Percebe? E quanto mais alto uma pessoa na hierarquia, menos tempo ela tem. Por isso que é importantíssimo você saber aproveitar essas oportunidades. Quando que eu poderia imaginar que eu teria uma oportunidade dessa novamente? Eu não sei quando eu vou conseguir conversar com outro diretor, eventualmente em uma viagem, ou que seja num café, ou que seja num happy hour, não sei. Portanto, é importante você aprender a aproveitar esses momentos para que você consiga, em uma conversa dessa, extrair insights que podem fazer com que a sua carreira seja acelerada de uma forma que você nem imagina, por meses, até mesmo anos. Beleza? E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil, eu sou estrategista e mentor de carreiras e eu te ajudo a ser promovido no mundo corporativo. Sem mais delongas, o que esse diretor me contou, provavelmente você já sabe, não tem nada diferente. Mas existe um ponto aqui que é importante e que muitas pessoas ignoram com aquela frasezinha assim, ó. Se for para ser assim, eu não quero. É uma frase meio egóica, mas você vai entender o que eu quero dizer. Então, primeira coisa, resultado. Nossa, de novo você vai falar de resultado? Gente, não tem para onde fugir. Todas as pessoas que eu converso sobre isso, todas, sem exceção, falam que resultado é extremamente importante. E é mesmo. Senão, não era todo mundo que falava isso. Eu participei recentemente de um evento que todos os CEOs desse evento falaram de resultado. Então não tem como você fugir disso. Você precisa entregar o que foi combinado. Mas aí vem uma pergunta. O que foi combinado? O que é isso? É o seu job description, né? Sua descrição lá do seu trabalho? Não é. Porque lá tem muita coisa e é muito genérico. O que foi combinado são suas metas. Só que às vezes suas metas elas não estão claras. Então por isso que é importante você ter clareza de comunicação para você entender quais problemas você resolve e quais problemas estão propostos para serem resolvidos. Se você não souber isso, é preciso fazer esse alinhamento. Você não pode ter medo de se posicionar e expor suas ideias. Se eu contratei você para um cargo, eu não quero que você entre mudo e saia calado. Isso não agrega. Eu preciso que você compartilhe os seus insights, eu preciso que você compartilhe o seu ponto de vista. Caso contrário, por que eu te contratei? Não vai ter menor sentido. E não adianta você ficar quieto. As pessoas precisam saber quem você é. Caso contrário, você só vai ser mais um no meio da multidão. Olha para a multidão. Vê quem se destaca na multidão. Normalmente é quem está com uma camisa com uma cor diferente. Por quê? Ela está diferente da multidão. Esses dias eu estava em uma viagem e eu encontrei uma pessoa porque ele estava com uma camisa laranja no meio de umas pessoas cheias de camisa cinza e preta. Entende? Se você não se expõe, se você não mostra quem você é, ninguém vai saber. E o principal disso tudo é, dentro dos problemas que você resolve, você tem que resolver os problemas do seu chefe. E aí você fala, mas como que eu vou resolver o problema dele? Pergunta. Você vai lá nele e vai falar assim, quais são os principais problemas que você tem para serem resolvidos nos próximos 30 dias? Se o seu chefe te der uma resposta genérica, você vai focar no seu desenvolvimento.
Se o seu chefe falar, eu tenho esse problema, pronto, é ali que você vai atacar. Entendeu? Por que você vai focar no seu desenvolvimento? Ele não te deu uma direção específica para os problemas que ele tem que você pode resolver. Mas existe já um pré-combinado das metas que você tem. E dentro das metas que você tem, existe um desenvolvimento. Perfeito? Gente, isso aqui é ouro, tá bom? Eu trago isso sempre nas mentorias que eu dou dentro das empresas. Escuta isso que eu estou te falando e aplique. Beleza? E agora, esse ponto que eu acabei de falar, ele liga com o próximo, que é justamente a confiança que seu chefe precisa ter em você. Eu costumo dizer que ser útil deixa rastro e ser inútil também. Eu trabalhei com uma pessoa uma vez que ela sumia, ela ficava muito tempo ausente no chat, ela demorava 1 ou 2 dias para responder quando uma mensagem que você mandava no chat. Me explica, essa pessoa te marca negativamente ou não? Me marcou, porque eu não tinha confiança naquela pessoa para entregar um trabalho. Isso fica, de alguma maneira, marcado negativamente. Você acha que eu recomendaria essa pessoa para uma entrevista de trabalho? Para uma posição? Se alguém me perguntasse? Provavelmente não. E eu vou te falar, isso acontece, tá? Se você fez um trabalho mal feito e, às vezes, prestar um processo seletivo em uma outra empresa, essa empresa, ela pode e ela vai entrar em contato com outras pessoas que conhecem a pessoa que está pleiteando aquela vaga para perguntar se aquela pessoa ela realmente é um bom funcionário. Por isso que é importante você ter consciência de que o trabalho que você faz está bem feito. E você precisa fazer algo mesmo que o seu chefe não te peça. Você precisa tomar posicionamento frente ao que o seu chefe faz. Eu vou te dar um exemplo. O seu chefe participa de alguma reunião específica de atualização, de como funcionam as coisas, de como está a área. Você já pediu a oportunidade para o seu chefe para que você participasse dessa reunião também e se expusesse nessa reunião? Isso é importantíssimo, porque você começa a mostrar para o seu chefe que você já está pronto para o próximo cargo. E criar essa confiança é importante para que o seu chefe cumpra o seu sonho. Caso contrário, ele não vai estar interessado e muito provavelmente você vai ficar estagnado, porque você entrega resultado, o seu chefe sai bem na fita porque você está entregando resultado, só que você não está puxando dele o desenvolvimento que ele deveria dar para você. Nesse sentido, ele não vai fazer. E ele não vai fazer porque ele não quer. Ele não vai fazer porque ele tem outras coisas para fazer. Ou às vezes outra pessoa que está fazendo com que ele desenvolva aquela outra pessoa. Às vezes você tem um colega de trabalho que está exigindo mais do seu chefe do que você. Ou seja, seu chefe está se dedicando para uma pessoa, sendo que ele poderia ou ela poderia estar se dedicando a você. Entendeu? Por isso, pessoal, é muito importante você criar e construir um alinhamento forte com a sua liderança. Esse é um dos primeiros passos que você precisa ter se você quiser ser promovido. Tem um vídeo nesse canal que eu falo quais são todos os passos que eu mesmo usei para buscar a minha promoção no ambiente corporativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mostrando um a um o que você precisa fazer e como você consegue aplicar no seu dia a dia. É muito simples, não tem nada de novo e você vai perceber que é algo que você já faz, só que você só vai estruturar de uma forma mais estratégica. Beleza. Agora, a cereja do bolo, é claro, né? Não poderia faltar a cereja do bolo. Qual que é o principal ponto que as pessoas ignoram quando a gente fala de ser promovido e que o diretor me falou que eu achei sensacional? Você precisa de mais uma pessoa para que seja seu padrinho, para que eu uso a palavra endosse, né? Para que essa pessoa te endosse, que ela confirme o seu trabalho, que também vai dizer que a qualidade do seu trabalho é excepcional. Porque essa pessoa, ela vai corroborar, né? Ela vai concordar com o seu chefe. E quando você tem 2 pessoas que confirmam que você é um bom profissional, pode ter certeza que achar a terceira pessoa, a quarta, se torna muito mais fácil. Por isso que é importante você fazer um bom trabalho. Porque à medida que o seu bom trabalho ele toma proporções maiores, você consegue se vender melhor. Não adianta eu tentar me vender sem resultado. E eu falo, não adianta você ter resultado sem saber se vender. O resultado ele não fala por si só, entende? Por isso que você precisa ter a intenção, você precisa buscar isso. Caso contrário, você vai nadar e morrer na praia e vai ficar frustrado.
E agora, para você chegar nessa segunda pessoa, como que você faz? É através de conexão. Você precisa buscar conexões. E é esse momento que a maioria das pessoas torce o nariz. Porque elas acreditam que buscar conexões é puxar saco. Mas não é. Buscar conexões é você resolver problemas para as outras pessoas de uma forma genuína. Isso não é puxar saco. Outra coisa, você ser grato para as pessoas que acreditaram em você não é puxar saco. Imagina, seu chefe te contratou, ele te deu um voto de confiança. Você dá um presente pro seu chefe é puxar saco? Aonde? Que mundo isso? Ele te deu um voto de confiança. Você dá um presente para ele como agradecimento? Não tem nada mais natural do que isso. Você querer agradar uma pessoa que te ajudou. Isso não é puxa-saquismo. As pessoas acham que isso é você tá bajulando a pessoa. E não é. Você está agradando uma pessoa que fez a diferença na sua vida. E quando a gente olha para isso com esse olhar, você quer retribuir para outras pessoas que também fizeram a diferença na sua vida. Entende? Por isso que é importante você ter isso em mente. Quando eu vejo uma pessoa falando de puxa-saquismo, eu entendo isso como preguiça. A pessoa tem preguiça de fazer o que precisa ser feito. E aí ela olha para aquela pessoa que cresceu e fala assim, esse aí cresceu porque ele é puxa-saco. Isso diz muito mais sobre a pessoa que está falando de quem é puxa-saco do que sobre quem cresceu. Porque pode ser que essa pessoa tenha puxado o saco mesmo para crescer. Tem muita gente que faz isso. Só que isso não é problema seu. Isso não deveria te incomodar. Porque você não precisa puxar saco para crescer. Eu não puxei saco para crescer. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu corri atrás. Eu entendi como que funcionava o sistema. E comecei a dançar conforme a música. Isso é se adaptar. E eu não traí os meus valores. Coisa que eu não queria fazer. Ou no sentido de não querer porque era, às vezes, contra o que eu acreditava. Eu não fiz. Eu não tinha medo, por exemplo, de me posicionar com gerentes de nível hierárquico 2, 3 vezes maior que o meu dentro de reunião. Isso não me fez ser demitido, isso me fez criar uma carreira sólida e uma referência na área que eu estava trabalhando naquela época. Então, pessoal, quando você pensar que você está puxando o saco, pare e pense que você precisa criar coragem para fazer o que precisa ser feito sem se importar com o que as pessoas vão pensar de você. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Outra pessoa vai pegar, vai fazer, vai ser promovido, vai crescer, você vai ficar frustrado porque você vai ver uma pessoa crescendo e você não. E a realidade é qual? Você está deixando de fazer algo que é importante para que você busque a sua promoção. Essa é a verdade. E aí? Qual que é a decisão que você vai tomar agora? Vai continuar aí nessa pamonhice de não fazer as coisas? Ou vai chegar lá e vai falar assim, não, chefe, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui para eu me desenvolver, para eu crescer, para eu chegar mais longe, para eu atingir níveis de excelência operacional? Que seja, ou, enfim, níveis de alta performance. Seu chefe, ele vai te ajudar se você fizer a sua parte. E aí, me conta, você aprendeu alguma coisa nesse vídeo? Eu te ensinei alguma coisa nova? Você pegou um ponto de vista diferente? Se você sentiu que agregou alguma coisa na sua vida esse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana eu estou aqui postando e compartilhando maneiras para que você crie seus meios de serem promovidos aí no mundo corporativo. Te vejo no próximo vídeo.